antes de ser lembrada como lenda, antes de receber dos filósofos o nome que atravessaria séculos como um eco submerso, Atlântida já existia. Nesta interpretação, como um segredo guardado no fundo do juízo divino. Não apenas uma cidade perdida, nem somente um império afogado pelo orgulho, mas um trono sepultado. Uma estrutura de rebelião espiritual encerrada sob o peso das águas, onde a memória da insurreição antiga continua respirando como brasas escondidas sob cinzas frias. O que se esconde sob o mar, nesta narrativa, não é ruína morta. É contenção, é decreto. É o silêncio imposto por Deus sobre uma ordem corrompida que ousou imitar o céu. E, no entanto, o silêncio do abismo não é ausência, é espera. Quando o livro de Gênesis nos diz, em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo, somos convidados a olhar para, mais do que o nascimento do mundo visível, somos levados à beira de uma profundidade onde caos, juízo e mistério já se entrelaçavam diante da voz do Criador. Esta é a jornada por esse mistério, uma jornada pelos domínios ocultos da rebelião, pela linguagem das águas, pelo cárcere dos vigilantes, pelas seduções da falsa sabedoria e pelos sinais de uma era em que antigos selos parecem estremecer. Caminharemos entre escrituras, símbolos e presságios, não para glorificar as trevas, mas para entender como o Altíssimo contém aquilo que pretende destruir para sempre. E, ao descer a esta história, ouviremos não o chamado de Atlântida, mas o aviso de Deus para os dias em que a humanidade, fascinada pelo proibido, volta a encarar o mar como se ele ainda guardasse uma porta. Capítulo 1. Antes das águas, o trono nas sombras muito, antes de reis humanos erguerem muralhas, muito antes de genealogias serem escritas em pedra. Muito antes de a poeira do Éden se tornar a memória amarga da expulsão, havia já, segundo esta leitura espiritual, uma tensão antiga pairando sobre a criação. Não uma simples tensão entre matéria e vazio, mas entre ordem e insurreição, entre a vontade soberana de Deus e o desejo das criaturas caídas. De estabelecer um governo alternativo no coração do mundo. A tradição mais comum fala da história humana como o principal palco da queda. Mas esta narrativa nos leva para trás, para uma região anterior à memória dos homens, para um tempo que parece respirar por detrás dos primeiros versículos da Escritura. Em Gênesis 1:2, a menção às trevas sobre a face do abismo não surge como um detalhe descartável. Ela aparece como uma ferida no tecido do princípio, como se a criação, antes de receber forma e separação, já encarasse um profundo teatro de contenção. O abismo, aqui entendido como a profundidade do juízo, não é somente água, é um lugar teológico. É uma região onde a santidade de Deus cercou aquilo que não podia permanecer livre. Atlântida não nasceu como uma civilização humana comum. Ela foi concebida como um trono de rebelião, um centro de poder espiritual organizado por seres que a trade. São de Enoque chamaria de vigilantes. Aqueles que abandonaram seu lugar, profanaram limites e desejaram governar a matéria à revelia do Criador. O livro de Judas, no versículo 6, recorda que os anjos que não guardaram o seu estado original foram reservados em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. E quando ouvimos isso, os contornos desta narrativa começam a ganhar corpo. Houve um governo ilícito
Houve uma descida indevida, houve uma corrupção tão profunda que a resposta divina não foi somente punição, mas aprisionamento Atlântida. Então, ergue-se diante da imaginação não como um paraíso arquitetônico, mas como uma paródia do sagrado. Seus círculos, seus anéis, seus canais, nesta visão, não são meramente traços de engenharia extraordinária. São símbolos de centralização espiritual, de hierarquia ritual, de um cosmos invertido, assim como o trono de Deus é cercado de glória, ordem e fogo santo. Esse trono rebelde teria tentado criar sua própria liturgia, sua própria geometria de poder, sua própria linguagem de domínio. Não para refletir o céu, mas para zombar dele. Ali, o conhecimento não seria recebido com reverência, mas roubado. A matéria não seria cultivada com gratidão, mas manipulada como instrumento de controle. O brilho de Atlântida, se houve brilho, não teria sido o reflexo da luz do Altíssimo, mas o fulgor sedutor de uma sabedoria corrompida. Como Isaías 14:13 descreve o coração arrogante que diz: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Também esta civilização espiritualizada teria ousado erguer uma estrutura de exaltação contra o governo legítimo do Criador. Havia, nisso tudo, uma sedução profunda, porque a rebelião raramente se apresenta como feiura. Ela costuma vestir ouro, cantar com voz de mistério e prometer expansão de consciência. A falsa luz sempre se oferece como iluminação. A mentira raramente vem como mentira explícita, ela vem como revelação secreta, como conhecimento reservado, como acesso privilegiado a camadas escondidas do real. Foi assim no jardim, quando a serpente insinuou em Gênesis 3:5 que o homem poderia ser como Deus por meio do fruto proibido. E, segundo, foi assim também no espírito de Atlântida. Não uma rebelião grosseira, mas uma espiritualidade fascinante. Uma teologia sem cruz, uma glória sem obediência. Imaginem, então, o mundo antigo respirando sob a influência dessa ordem invisível. Imaginem regiões governadas por inteligências que conheciam ritmos, forças, mistérios do céu e da terra, mas que os empregavam sem santidade. Imaginem uma liturgia da corrupção, uma ciência sem temor, uma administração do poder cuja finalidade não era a vida, mas o domínio. O grande perigo não estava apenas no mal que se via, mas no mal que se disfarçava de grandeza. E nada é mais perigoso do que a treva quando ela aprende a parecer sublime. O trono de Atlântida, nesta narrativa, não podia durar. Não porque lhe faltasse poder, mas justamente porque seu poder era uma afronta. Não porque Deus tivesse dificuldade em enfrentá-lo, mas porque o juízo do Altíssimo não é improvisado. Deus não reage em pânico. Deus decreta, Deus mede, Deus sela, e o que se prepara nos bastidores desta história não é um acidente oceânico nem uma tragédia geológica cega. É uma sentença. É o momento em que o Criador dirá às águas, às profundezas e aos cárceres invisíveis o que pode ficar solto e o que deve permanecer encerrado até o dia marcado. Mas antes que a sentença viesse, o veneno já havia começado a espalhar-se. Porque nenhum trono de rebelião deseja permanecer isolado. Ele sempre quer discípulos. E o que começou em regiões espirituais desceu em direção à carne, à cultura, à imaginação e à ambição. O mundo se preparava, sem saber,
para o encontro entre a corrupção invisível e a resposta esmagadora do céu é. Céu é assim. Quando olhamos para o mar, para as suas profundezas sem rosto e para o peso inquietante do silêncio que repousa sobre ele, esta narrativa nos sussurra que ali, muito antes de navios e mapas, já havia um segredo guardado. Um governo que quis ser eterno. Um trono que ousou rivalizar com o santo. Uma cidade que talvez nunca tenha sido apenas cidade. E a pergunta que começa a arder nas margens desta história é simples e terrível. Se ela foi selada, o que exatamente Deus decidiu prender debaixo das águas? Capítulo 2. Os vigilantes e a corrupção do mundo. Antigo-se Atlântida foi, nesta interpretação, o trono de uma rebelião profunda. Então era necessário que houvesse agentes dessa rebelião, inteligências que tivessem cruzado fronteiras sagradas, para corromper aquilo que Deus havia estabelecido. É aqui que a figura dos vigilantes surge com força sombria, não como mero detalhe apócrifo, mas como símbolo de uma transgressão cósmica. O livro de Enoque os retrata como seres que exerceram, olharam para a criação com cobiça e decidiram ensinar aos homens aquilo que não lhes pertencia. Ensinar, não conhecimento redentor, mas segredos que, nas mãos erradas, deformariam a alma e a história. A narrativa bíblica ecoa algo desse drama em Gênesis 6, quando lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Poucos versos depois, a terra parece corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não se trata apenas de um aumento moral do pecado, como se a humanidade tivesse lentamente escorregado para escolhas mais perversas. Há um senso de ruptura estrutural, de contaminação profunda, como se os limites entre esferas estivessem sido violados e o mundo tivesse entrado em estado de infecção espiritual. Os, segundo esta leitura, não eram apenas observadores. Eram administradores rebeldes, arquitetos de uma ordem alternativa. Eles teriam ensinado artes de guerra, manipulação de metais, feitiçaria, encantamentos, astrologia pervertida, domínio sobre forças naturais e, acima de tudo, a ilusão de que o ser criado pode florescer à parte de Deus. É exatamente essa ilusão que faz da corrupção algo tão sofisticado. O mal mais destrutivo não é aquele que diz destrua-se, mas aquele que sussurra, expanda-se sem limites. A rebelião sempre oferece transcendência, desde que a transcendência exclua a obediência. Imaginem o fascínio que tais seres poderiam exercer sobre um mundo nascente. Homens e mulheres contemplando manifestações de poder, ouvindo ensinamentos que pareciam elevar a mente acima da simplicidade da dependência divina. Aprendendo a dominar em vez de servir. Sob esse tipo de influência, a civilização não apenas cresce, ela se desfigura. A técnica deixa de ser ferramenta da mordomia e se torna escada para a exaltação do eu. A beleza deixa de conduzir à adoração e passa a conduzir ao culto de Si. A espiritualidade deixa de ser encontro com o santo e se transforma em tecnologia da transcendência. É aqui que o espírito de Atlântida começa a se aparecer assustadoramente reconhecível. Porque ele não depende apenas de pedra, muralha ou oceano. Ele é uma atmosfera. Ele é o perfume intelectual da rebelião. Ele vive onde o homem troca verdade por acesso, humildade por iniciação, arrependimento por poder. 5. O apóstolo Paulo diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador.
Esse movimento é a própria essência da civilização caída. Deslocar o centro, retirar Deus do trono e erguer outro. Nesta narrativa, Atlântida teria sido o centro organizado dessa troca. Um ponto focal, um templo de inversão. A glória do lugar não seria sua inocência perdida, mas sua perigosa capacidade de reunir corrupção espiritual, fascínio, material e estrutura de governo. Não era apenas o esconderijo dos vigilantes. Era o emblema de sua pretensão. Ali, a rebelião deixava de ser apenas ato e se tornava sistema. E quando o pecado se sistematiza, ele se torna mais difícil de reconhecer, porque aprende a parecer civilização. Talvez houvesse música ali, mas não para curar a alma, para hipnotizá-la. Talvez houvesse ciência ali, mas não para celebrar a ordem criada, para usurpá-la. Talvez houvesse ritos, coroações, símbolos, altares e alinhamentos, mas não para elevar o homem a Deus, para prender o homem em uma espiritualidade sem redenção. Tudo que é sagrado possui contrafação. Se há profecia, há adivinhação. Se há trono de luz, há trono de arrogância. Se há sabedoria que começa no temor do Senhor, como Provérbios 9:10 nos lembra, há também sabedoria que começa na exaltação do eu e termina em ruína. E a corrupção dos vigilantes não ficou suspensa em ideias abstratas. Ela tocou a carne, gerou violência, deformou o desejo, fez da terra um campo de disputa entre a imagem de Deus e os projetos da usurpação. O mundo tornou-se pesado. O ar moral tornou-se espesso. A consciência humana, seduzida por promessas de grandeza, começou a considerar pequeno demais o caminho da obediência. E quando a criatura passa a sentir tédio da santidade, a queda já encontrou morada. Foi nesse contexto que o juízo começou a se aproximar. Não como capricho, mas como necessidade santa. Gênesis 6:11 nos diz que a terra estava corrompida diante de Deus. Diante de Deus. Esta expressão carrega enorme peso. Nada daquilo era oculto ao olhar do Altíssimo. O céu não estava desatento. O trono verdadeiro não havia perdido o controle. Enquanto tronos ilícitos se levantavam na criação, o juiz de toda a terra contemplava, avaliava e preparava a resposta. E a resposta não seria mera correção parcial. Seria contenção radical. O mais terrível em toda corrupção é que ela raramente percebe a proximidade do fim. Os impérios da arrogância costumam interpretar seu auge como prova de permanência. Quanto maior o brilho, maior a ilusão de invulnerabilidade. É provável que, se Atlântida realmente se entendesse como centro de um novo governo, seus guardiões tenham visto sua própria sofisticação como evidência de triunfo. Mas o luxo de um trono rebelde não impede o dia da visitação. Ao contrário, muitas vezes o anuncia. O que estava por vir não seria somente uma inundação de águas. Seria uma declaração cósmica. O Criador não dividiria sua criação com poderes que profanam seu propósito. O mar, ainda não visto como tampa do abismo, seria convocado ao serviço do juízo. As profundezas, ainda não compreendidas como cárcere, seriam transformadas em prisão. Os vigilantes, que desejaram reinar, aprenderiam o significado da palavra selar. Mas antes de as águas subirem, antes de os gritos dos soberbos serem engolidos, pelo estrondo do juízo, o mundo receberia um último testemunho. Um homem chamado Noé, um construtor da fidelidade em meio à cultura da perversão, e é por meio dele que a história avança
para o momento em que o céu respirará julgamento sobre a terra. Capítulo 3. Noé e a respiração do juízo. Há momentos na história sagrada em que um único homem se torna, por sua obediência, uma tocha acesa em meio a uma noite quase total. Noé foi esse homem. Não porque fosse perfeito em si mesmo, mas porque, em uma geração inclinada à corrupção, ele ainda sabia tremer diante de Deus. Gênesis 6:9 diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e que andava com Deus. Essas poucas palavras brilham como ouro em um mundo coberto de ferrugem moral. Enquanto sistemas de rebelião amadureciam, enquanto a violência se tornava linguagem comum, enquanto o fascínio pelo proibido se espalhava como fumaça sobre a terra, Noé permaneceu ouvindo a voz que os outros já não suportavam escutar. Nesta narrativa, a arca não é apenas um instrumento de salvação familiar. Ela é um protesto flutuante contra o trono de Atlântida. Cada tábua erguida, cada medida obedecida, cada golpe de ferramenta dado por Noé é uma declaração de que a verdadeira segurança não vem dos segredos dos vigilantes, nem da sofisticação das civilizações corrompidas, mas da submissão à palavra do Senhor. Enquanto os impérios da falsa sabedoria confiavam em círculos, fórmulas e estruturas de domínio, Noé confiava em instruções recebidas do céu. É possível imaginar o escárnio. A geração de Noé talvez olhasse para a arca como hoje muitos olham para a obediência. Um absurdo sem charme. A rebelião sempre parece moderna. A fidelidade, aos olhos do orgulho, sempre parece antiquada. Porém, a diferença entre ambas se manifesta quando o invisível se torna visível, quando a palavra, antes ridicularizada, torna-se realidade inevitável. O que Deus anuncia, Deus cumpre, ainda que a incredulidade gargalhe por décadas. Mas aqui há um detalhe profundo. O dilúvio, nesta interpretação, não seria apenas um castigo contra a violência humana. Seria um ato de contenção espiritual. As águas que subiriam não seriam simples chuva descontrolada, nem fenômeno geológico impessoal. Elas seriam resposta coordenada do Criador contra uma corrupção que havia alcançado níveis cósmicos. Quando Gênesis 7:11 fala das fontes do grande abismo se rompendo e das comportas do céu se abrindo, a linguagem é imensa demais para caber em um desastre comum. É como se o próprio tecido do mundo fosse convocado para uma cirurgia severa. As fontes do abismo se rompem. Que frase tremenda! O abismo, que já aparecera no princípio envolto em trevas, volta agora à cena como participante do juízo. As águas sobem de baixo e descem de cima, o céu e a profundidade convergem. É quase como se a criação inteira fosse mobilizada para esmagar um foco de infecção espiritual que não podia mais permanecer ativo na superfície. Nesta leitura, Atlântida não é apenas engolida, é enclausurada. O mar torna-se tampa, o dilúvio torna-se selo, e a justiça de Deus se expressa não apenas destruindo, mas aprisionando. Pensemos nisso com reverência. O mesmo elemento que pode trazer vida, a água que irriga, purifica, sustenta, torna-se aqui instrumento de confinamento. O mar, depois disso, jamais será somente mar. Ele carregará um símbolo. Ele será a memória líquida do que Deus enterrou. Em Jó 38:8-11, o Senhor pergunta quem encerrou o mar com portas, quando ele irrompeu do ventre, e declara que pôs sobre ele limites, dizendo:
Até aqui virás, e não mais adiante. Quando ouvimos essas palavras, o mar deixa de parecer massa indomável e passa a parecer criatura vigiada. Há limites, há portas, há decretos. O oceano, em sua majestade terrível, não é livre. É contido, se o mar é contido, também pode conter. Esta é a lógica desta narrativa. Aquilo que cobriu o trono rebelde não foi acaso. Designação. As águas se tornaram o grande véu entre o mundo dos vivos e o domínio dos julgados. Sob a espuma e as correntes, sob as marés e os nevoeiros, repousaria um reino não extinto, porém preso. As montanhas de escuridão descritas em Enoque, os cárceres mencionados por Judas, o abismo ao qual o livro do Apocalipse retornará. Tudo isso começa a se alinhar como peças de um mesmo quadro, e enquanto as águas subiam, o mundo antigo desaparecia em estrondo. Torres, altares, cidades, câmaras, arquivos de poder, artes ocultas, liturgias invertidas, alianças profanas. Tudo afundava no juízo. Os gritos dos soberbos, que talvez por séculos tenham dominado a atmosfera, agora eram abafados pela violência das ondas. O trono, que pretendia rivalizar com o santo, descia sem honra às profundezas. O brilho artificial afogava-se. O falso centro perdia o céu e perdia a terra. Mas a arca permanecia. Não porque fosse grande, não porque fosse imponente, não porque desafiasse a tempestade por mérito próprio. Permanecia porque carregava dentro de si a aliança da obediência. A verdadeira sobrevivência nunca depende do esplendor da embarcação. Depende da voz que a mandou construir. Enquanto o mundo perecia em sua autossuficiência, Noé flutuava na fidelidade. E essa imagem permanece poderosa para todas as eras. Quando o juízo visita a arrogância, a salvação está em ouvir e obedecer. Talvez, por isso, esta narrativa sobre Atlântida não seja apenas sobre o passado. Ela é também sobre dois tipos de civilização. Uma constrói tronos para si, outra constrói arcas segundo a palavra de Deus. Uma busca ascender pelo segredo, outra confia na instrução divina. Uma acredita que o poder a salvará, outra sabe que somente a graça pode sustentá-la em meio ao colapso. Quando, enfim, as águas cumpriram seu decreto, o mundo anterior terminou, mas o encerramento de uma era não significou o fim da guerra espiritual. Significou, antes, que a rebelião antiga foi deslocada para o cárcere, foi silenciada, não aniquilada, foi selada, não celebrada. E é desse silêncio aprisionado que nasce o próximo medo desta história, o de que aquilo que foi lançado ao fundo ainda aguarde, com ódio intacto, o momento de voltar a sussurrar à superfície. Capítulo 4. O mar, como véu e prisão depois do dilúvio, o mar nunca mais poderia ser visto da mesma forma. Para muitos, ele continuaria sendo fonte de alimento, caminho de comércio, fronteira entre nações. Para os poetas, seria imagem de vastidão. Para os navegadores, desafio. Para os povos costeiros, bênção e ameaça ao mesmo tempo. Mas, nesta interpretação espiritual, o oceano guardaria também outro significado. O de uma tampa viva, um véu de misericórdia estendido sobre um abismo que não deveria ser tocado. Chamamos o mar de beleza quando o contemplamos à distância, e, quando o sol se parte em reflexos sobre sua superfície e o vento parece escrever hinos sobre as ondas. Mas o mar também possui um rosto que recorda juízo. Seu fundo é escuro, sua profundidade
é esmagadora. Sua extensão humilha o orgulho humano. Em sua linguagem silenciosa, ele diz ao homem: existem lugares que você não governa. Em sua instabilidade eterna, ele lembra que nem tudo foi entregue ao controle da criatura. E talvez seja por isso que, em tantas passagens bíblicas, o mar apareça ligado ao caos, ao medo, ao monstruoso e àquilo que somente Deus pode dominar. O Salmo 93, 3 e 4 declara que os rios levantam a sua voz, mas que mais poderoso do que o bramido das muitas águas o texto não nega a força do mar. Ele a relativiza diante do reinado divino. É como se dissesse: sim, as águas carregam terror, memória e poder, porém acima delas está aquele que lhes impõe limites. A tranquilidade do justo não está em negar a violência das profundezas, mas em saber que a violência não é soberana. Nesta narrativa, o mar é mais do que símbolo. Ele é mecanismo de contenção. Ele separa o mundo respirável do mundo julgado. Ele cobre o trono rebelde e, ao cobri-lo, transforma-se numa barreira entre eras, ordens e destinos. Não se trata apenas de esconder ruínas. Trata-se de impedir influência. Aquilo que jaz no fundo não está autorizado a se erguer quando quer. Há sentinelas, há decretos, há portões invisíveis. O abismo, como esta visão o descreve, não é um buraco sem estrutura, mas um cárcere ordenado por Deus. É uma ideia inquietante, que a misericórdia, às vezes, se apresente como barreira. O homem costuma reconhecer a misericórdia quando ela abre portas, cura feridas e multiplica pão. Mas também há misericórdia quando Deus fecha passagens que conduziriam à destruição. Também há amor quando o Altíssimo cerca com fogo aquilo que, se fosse liberado antes do tempo, devoraria multidões. Assim, o mar não é apenas castigo lançado sobre o antigo trono. É proteção concedida aos vivos. O véu das águas não serve apenas para ocultar a vergonha do passado, mas para preservar o presente de sua contaminação imediata. Tal compreensão muda a forma como se lê a fascinação humana pelo oceano profundo, porque o que é escondido sempre desperta desejo. O interdito provoca imaginação, o submerso chama, e, ao longo dos séculos, homens e mulheres voltaram os olhos para o fundo do mar, não apenas movidos por curiosidade científica, mas por algo mais antigo, a sensação de que existe ali um segredo de poder, uma memória de grandeza perdida, uma chave para sabedorias anteriores. É nesse ponto que o espírito de Atlântida continua operando. Não apenas como mito geográfico, mas como tentação teológica. A tentação de acreditar que a redenção não está no alto, mas embaixo. Não na cruz, mas no oculto. Não na revelação de Deus, mas na recuperação de um conhecimento afogado. O problema nunca foi estudar o mar. O problema é venerá-lo como portal. O problema nunca foi investigar mistérios da criação. O problema é fazê-lo com o desejo de acessar poderes à revelia do Criador. Em toda época, a fronteira entre busca legítima e curiosidade corrompida pode ser atravessada quando o coração deseja mais domínio do que verdade. Foi assim com a árvore no Éden. Foi assim com os vigilantes, e pode ser assim novamente com qualquer geração que trate o abismo como se fosse um altar. O livro do Apocalipse compreende muito bem a força desse símbolo. Em Apocalipse 13, a besta sobe do mar. O mar, ali, é fonte de algo monstruoso, algo que emerge de regiões não domesticadas,
algo que vem carregado de poder, blasfêmia e terror. Já em Apocalipse 21, 1, quando João contempla a nova criação, ele diz que o mar já não existe. Muitos veem nisso apenas a remoção do caos. Mas, sob a luz desta narrativa, essa ausência ganha peso ainda maior. O véu de contenção não será mais necessário quando o juízo final tiver removido para sempre. O que hoje precisa permanecer preso. Até lá, porém, o mar continua em sua dupla função de beleza e advertência. As praias sorriem, mas as profundezas calam. Os navios passam, mas o fundo permanece. As gerações se sucedem, as rotas mudam, as civilizações nascem e caem, mas o grande manto de águas continua cobrindo algo que Deus decidiu selar. Não admiramos o oceano menos por isso. Admiramo-lo com mais temor. Admiramo-lo com mais temor. Talvez seja por isso que tantos antigos falavam de monstros marinhos, cidades submersas, vozes nas águas e zonas de perturbação. Nem tudo nisso precisa ser tomado literalmente. Mas a insistência do imaginário humano revela algo. O mar sempre foi sentido como fronteira espiritual. Mesmo quando a linguagem era imperfeita, o instinto percebia que certas profundidades não eram neutras. Havia ali uma memória de contenção, uma sensação de que o fundo guardava não apenas ossos e rochas, mas o peso de um decreto. Se o mar é véu, então toda tentativa de atravessá-lo espiritualmente com arrogância repete o antigo pecado. O homem moderno pode não construir altares de pedra nas margens, mas constrói altares mentais quando glorifica o oculto, quando romantiza sabedorias proibidas, quando chama de despertar aquilo que a Escritura chamaria de sedução. O véu das águas foi dado para conter, não para convidar, e todo convite que parece vir do fundo deve ser examinado à luz da palavra. Mas o que acontece quando uma geração deixa de ver o mar como limite e começa a vê-lo como promessa? O que acontece quando o cárcere passa a ser anunciado como fonte de iniciação? É então que o selo começa a estremecer, não porque Deus tenha perdido força, mas porque o coração humano volta a oferecer consentimento à rebelião antiga. E a história, que parecia enterrada, volta a mover-se em direção ao presente. Capítulo 5. A cidade que imitou o céu toda. Grande rebelião deseja parecer legítima. Nenhum trono ilícito se apresenta dizendo ser falso. Ele se reveste de linguagem sagrada, de ordem aparente, de beleza calculada, de símbolos que sugerem transcendência. É por isso que, nesta narrativa, Atlântida assume contornos tão perigosos. Ela não seria apenas um centro de poder brutal, mas uma imitação profana do trono celestial. Seu verdadeiro escândalo não seria a força, e sim a contrafação. Desde o princípio, a rebelião espiritual tenta reproduzir, de modo pervertido, aquilo que pertence a Deus. Se o Senhor tem conselho, o mal cria conspiração. Se o Senhor tem altar, o mal ergue idolatria. Se o Senhor tem glória, o mal fabrica fascínio. Se o Senhor estabelece hierarquia para serviço e harmonia, o mal organiza hierarquia para controle e exaltação. Nesse sentido, Atlântida, com seus círculos concêntricos, suas águas ordenadas, seus centros sucessivos de acesso, surge nesta interpretação como uma arquitetura ritual, não apenas uma cidade, mas uma cosmologia construída. Um mapa de poder, uma liturgia em pedra, canal e distância.
É como se os vigilantes tivessem tentado desenhar no mundo material um espelho invertido da ordem do alto. Não para adorar o verdadeiro rei, mas para instalar uma presença rival. No santuário de Deus, a procissão ao santo é marcada por purificação, temor e mediação. No trono de rebelião, a aproximação seria marcada por iniciação, segredo e gradações de poder. No reino de Deus, a glória se derrama em justiça. No reino da contrafação, a glória se acumula como capital espiritual para poucos. O centro não é santo, é protegido. Não é puro. É inacessível aos comuns. Não é vida, é poder concentrado. Talvez por isso tantas tradições místicas, antigas e modernas, se encantem com formas circulares, com geometrias de acesso, com a ideia de uma energia central. Em si mesmas, formas não são pecado. Deus é autor da ordem, da proporção, da beleza. Mas quando a criatura passa a acreditar que a forma pode substituir a obediência, a geometria torna-se feitiço. O problema não está na estrutura, está no coração que a idolatra. O espírito de Atlântida, nesta visão, é justamente esse. A crença de que o homem pode organizar o sagrado à parte de Deus e, ainda assim, extrair dele poder. O profeta Ezequiel, ao falar contra o príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, usa uma linguagem que ultrapassa a mera política e toca ecos de uma arrogância primordial. Aparece a figura daquele que dizia em seu coração: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Essa pretensão seu resume a blasfêmia central de toda a civilização rebelde. Não basta possuir riqueza, conhecimento ou influência. A rebelião madura sempre deseja ocupar simbolicamente o lugar de Deus. Ela não quer apenas autonomia. Ela quer entronização. Nessa chave, Atlântida seria mais do que um império perdido. Seria um sacramento invertido da arrogância cósmica. Cada anel de sua estrutura diria: aproximem-se do centro, mas sem arrependimento. Entrem na sabedoria, mas sem submissão. Toquem o mistério, mas sem aliança, e justamente por oferecer mistério sem santidade, ela se tornaria irresistível para a imaginação caída. O pecado que apenas destrói, repele alguns. O pecado que se adorna de majestade conquista multidões. É importante perceber se a lógica continua viva em todas as épocas, sempre que a espiritualidade é separada da cruz. Um novo altar de Atlântida é levantado. Sempre que a experiência mística é buscada sem o senhorio de Deus, o coração começa a repetir os desenhos da antiga rebelião. Sempre que a sabedoria é medida pelo quanto nos faz sentir superiores, especiais, iniciados, e não pelo quanto nos torna humildes e obedientes, estamos andando pelas avenidas desse velho império submerso. A verdadeira sabedoria bíblica nunca infla o homem até fazê-lo competir com o céu. Ela o reduz ao tamanho da verdade, para então elevá-lo pela graça. Tiago 3,17 fala da sabedoria que vem do alto como pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Compare isso com a sabedoria atlante, tal como esta narrativa a imagina: poderosa, secreta, fascinante, hierárquica, controladora, separada da misericórdia, intoxicada de si mesma. Uma nasce do alto, a outra deseja tomar o alto de assalto. No entanto, por um tempo, a imitação pode parecer grandiosa. Talvez o centro de Atlântida brilhasse como ouro em meio às águas. Talvez seus sacerdotes, governantes ou entidades espirituais
projetassem uma ordem de tal magnitude que muitos a confundissem com glória legítima. É assim que o engano opera. Paulo escreve em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A luz falsa não deixa de ser atraente por ser falsa. Ela se torna atraente justamente para esconder sua falsidade. Mas Deus não se deixa impressionar por contrafações. O céu não se curva diante de arquitetura rival. O Altíssimo não entra em disputa estética com o mal. Ele julga. E o juízo, neste caso, tinha também caráter pedagógico. Mostrar a toda era futura que não existe centro alternativo de redenção. Todo trono que se ergue contra Deus termina no fundo. Toda glória que não nasce da verdade afunda em vergonha. Toda cidade construída como paródia do céu acabará coberta pelo peso da sentença divina. Talvez seja por isso que a lembrança de Atlântida nos alcança sempre com uma mistura de fascínio e medo. Porque ela toca um desejo antigo da alma caída, o desejo de encontrar um centro secreto, uma sabedoria superior, um poder escondido que dispense a humilhação do arrependimento. O mito persiste porque o pecado persiste. A cidade continua chamando porque o coração humano ainda gosta de imaginar que existe um caminho para o sublime sem precisar passar pela rendição. Mas a Escritura insiste em outro caminho. O verdadeiro centro do mundo não está sob o mar, e sim no governo de Deus. A verdadeira sabedoria não está afogada no abismo, e sim revelada na palavra. E o verdadeiro trono não é o que a rebelião desenha com círculos e segredos, mas o que o Cordeiro ocupa em santidade e justiça. Ainda assim, o antigo desenho não desapareceu da imaginação coletiva. Ele reaparece em símbolos, filosofias, rituais, sonhos de poder, teorias de iniciação, seduções esotéricas. O trono foi afundado, mas sua linguagem continua tentando encontrar tração na superfície. E é justamente isso que torna o próximo capítulos desta história tão inquietante. O fato de que os selos que cobrem o abismo não são desafiados apenas de fora, mas também pelas escolhas de dentro do coração humano. O selo de Deus e as portas do abismo se Atlântida foi selada, então a pergunta inevitável é: como opera esse selo? Não estamos falando, nesta narrativa, de uma tampa de pedra lançada sobre ruínas esquecidas. Estamos diante de uma contenção viva, sustentada por decreto divino. O abismo, tal como aqui é entendido, não é um local abandonado pela providência. É um cárcere administrado. Não é desordem solta, é aprisionamento organizado sob a autoridade de Deus. O próprio imaginário bíblico dá espaço para essa compreensão. Em Lucas 8:31, os espíritos malignos suplicam a Jesus que não os mande para o abismo. É uma passagem breve, mas densíssima. Os espíritos temem o abismo. Eles o reconhecem como lugar de confinamento, um domínio onde sua liberdade de operação é radicalmente restringida. Isso significa que o abismo, na linguagem espiritual, não é metáfora vazia. É território de juízo, é prisão, é sentença aplicada. Quando os seres malignos o temem, o ouvinte atento percebe que ali existe uma dimensão da autoridade divina que ultrapassa muito o que o olho humano vê, o selo. Então, é a expressão dessa autoridade. Deus cerca aquilo que deve permanecer guardado até o tempo determinado. Em Apocalipse 20, vemos Satanás sendo lançado no abismo, fechado e selado,
para que não mais enganasse as nações durante certo período. Reparemos nos verbos lançar, fechar, selar. O céu não improvisa encarceramentos. O céu define limites. Há portas espirituais. Há restrições reais. O selo não é apenas símbolo de proibição, é mecanismo de governo. Nesta leitura, o mundo pós-dilúvio foi construído sobre essa contenção. A nova história humana começou enquanto antigas rebeliões jaziam abaixo, impedidas de retomar imediatamente sua antiga abrangência. Isso não significou o desaparecimento do mal. O pecado continuou no coração humano. A violência retornou. A idolatria floresceu. Babel ergueu-se como nova tentativa de unificar a arrogância em forma de civilização. Mas algo havia mudado. O grande trono submerso estava preso. Os antigos poderes não poderiam simplesmente subir e retomar o controle como antes. Havia um véu entre os mundos. Havia selo sobre as portas. E talvez seja justamente essa contenção que explique por que a história humana se move sempre entre dois polos: progresso e decadência, clarões de graça e recaídas em trevas, busca por Deus e fascinação pelo proibido. O mal opera, sim, mas não em sua plenitude total. Existe freio, existe misericórdia embutida na arquitetura do tempo. Existe ainda não, decretado por Deus sobre certas manifestações da rebelião. Se tudo o que está retido fosse solto de uma vez, o orgulho humano perceberia quão frágil é sua suposta autonomia. A Escritura insinua repetidamente que há dimensões do mal aguardando hora marcada. Pedro fala, em 2 Pedro 2:4, de anjos lançados no inferno e entregues às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Reservados. A palavra soa como relógio. O mal preso não está absolvido. Está aguardando a audiência final. E entre o selamento e o juízo definitivo existe a longa história humana, atravessada por tentações, sinais, advertências e apelos à vigilância. Mas o selo, nesta narrativa, não é apenas coerção. Ele também revela a santidade estratégica de Deus. O Senhor não destrói tudo de imediato, porque sua justiça possui tempo próprio. Há julgamentos instantâneos, sim. Porém, há também julgamentos progressivos, reservatórios de ira, limites temporários. O selo prova que Deus não age movido por descontrole emocional, mas por governo soberano. Ele conhece o mal em profundidade, conhece sua extensão, conhece seus desdobramentos, e ainda assim decide quando e como contê-lo, expô-lo e, por fim, eliminá-lo. Isso deveria consolar os justos e humilhar os arrogantes. Consola os justos, porque mostra que nada escapou ao domínio de Deus. Humilha os arrogantes, porque revela que mesmo os poderes mais antigos, mais inteligentes e mais ambiciosos podem ser encerrados sob palavra divina. O trono submerso, se existiu dessa forma, só está onde está porque o Altíssimo falou e assim determinou. No entanto, o selo também carrega um aviso, porque aquilo que é selado pode ser aberto na hora designada. O fato de estar contido não o torna irreal. O fato de estar em silêncio não o torna inexistente. O mar pode parecer pacífico em um fim de tarde, mas sua quietude não revoga a profundidade. Da mesma maneira, a relativa ordem do mundo atual não significa que toda rebelião antiga tenha sido extinta. Significa apenas que Deus, em sua paciência, ainda segura certas portas. É por isso
que tantas tradições proféticas chamam a atenção para a vigilância espiritual. Não somos chamados a fascinar-nos com o abismo, mas a discernir seus ecos. Não somos chamados a romantizar o oculto, mas a reconhecer quando ideias, modas espirituais e estruturas culturais começam a ressoar a linguagem da antiga rebelião. O selo de Deus não autoriza curiosidade reverente, exige temor e sobriedade. Imaginem portões de escuridão, no fundo de um mundo invisível. Imaginem guardiões angelicais, posicionados não para celebrar a prisão, mas para mantê-la sob ordem, até que o tribunal final se abra. Imaginem corredores de silêncio, onde ecos de um império derrotado ainda se debatem contra o decreto que o sufoca. É uma imagem aterradora, sim, porém também majestosa. Porque em cada portão fechado se escuta, ainda que em silêncio, a superioridade incontestável de Deus. Mas o tempo corre e a história profética aponta para um futuro em que algo receberá permissão para abrir. O que hoje está guardado. É aqui que a narrativa entra em seu território mais sombrio. Porque, se há selo, pode haver chave. E se há chave, é preciso perguntar quem a receberá, quando a receberá, e o que sairá quando a porta do abismo enfim ranger sob a vontade de Sete. A chave da profecia e o estremecer dos selos. Nenhuma imagem do Apocalipse é leve. Tudo ali pulsa com densidade, simbolismo e peso eterno, mas poucas cenas provocam tanto temor quanto aquela descrita em Apocalipse 9, quando uma estrela caída do céu recebe a chave do poço do abismo. Reparemos, a chave não é tomada por força. Ela é dada. Mesmo a abertura do cárcere acontece sob a permissão soberana de Deus. Isso não diminui o horror do evento, ao contrário, aumenta sua gravidade. O que está prestes a emergir não o faz por acidente, mas porque o tempo do testemunho, do endurecimento e da colheita terá alcançado um ponto crítico. Nesta narrativa sobre Atlântida, a chave do abismo ecoa como confirmação profética de algo antigo. O que foi selado não ficaria selado para sempre. Haveria um momento em que os portões da contenção se moveriam, e os antigos poderes, ou pelo menos a atmosfera espiritual ligada a eles, voltariam a se manifestar de modo mais explícito sobre a Terra. Não necessariamente como o retorno romântico de uma cidade dourada emergindo das ondas, mas como a liberação de uma fumaça espiritual, de uma intoxicação civilizacional, de uma sedução global capaz de obscurecer a mente das nações. Apocalipse 9 descreve fumaça subindo susso, como fumaça de grande fornalha, de modo que o sol e o ar se escurecem. Que imagem poderosa! Antes mesmo de vermos criaturas ou juízos específicos, já encontramos escuridão atmosférica. O ambiente é alterado. A percepção é atingida. A luz se torna difícil de discernir. Isso combina profundamente com esta interpretação do espírito de Atlântida. Uma influência que não precisa primeiro construir monumentos físicos. Basta saturar o ar moral, intelectual e espiritual da humanidade com uma névoa de rebelião disfarçada de iluminação. Talvez seja assim que os selos comecem a estremecer-se em qualquer geração. Não pelo barulho das profundezas, mas pelo gosto crescente por tudo, o que enfraquece a distinção entre verdade e fascínio. O selo externo permanece firme, enquanto o coração humano ainda resiste ao chamado do proibido. Porém,
Quando gerações inteiras passam a amar o que Deus proibiu, a glorificar o que Ele condena, a tratar como libertação aquilo que as Escrituras chamam de engano, algo interno se alinha com o externo. A chave profética, nesta visão, não é apenas evento cósmico futuro, ela também possui prenúncios no consentimento humano ao pecado e à falsa sabedoria. Aqui surge um discernimento crucial. Nem toda curiosidade é chave. Nem toda crise é abertura. Nem todo mistério marinho é sinal profético. Seria simplista e irresponsável afirmar isso, mas o texto desta narrativa nos convida a olhar para a convergência de sinais. O crescimento de filosofias que divinizam o eu, a sedução por conhecimentos esotéricos, a romantização de civilizações ocultas, como portadoras de uma salvação superior, o retorno de práticas ocultistas sob linguagem de cura ou despertar, a hostilidade crescente contra a autoridade do Deus bíblico. Quando tais elementos se combinam, o ar da época muda. E esse ar pode muito bem carregar o perfume da antiga cidade afogada. A estrela de Apocalipse 9 desce e recebe a chave. Há movimento vertical. Algo do alto se dirige ao abismo. Isso é profundamente solene. O céu governa até mesmo a hora em que os juízos escondidos serão revelados. O mesmo Deus que selou é o Deus que permitirá a abertura. E isso impede qualquer romantização do evento. Não haverá libertação gloriosa do ponto de vista humano. Haverá juízo. Haverá exposição. Haverá manifestação de terrores que a contenção havia adiados. Seus antigos tronos de rebelião estiverem ligados a esse abismo, então sua tentativa de retorno não será uma restauração nostálgica, mas um último espasmo de arrogância antes da condenação final. O mal, quando é solto no fim, não triunfa. Ele se denuncia. A liberação do abismo não prova a derrota de Deus, mas a aproximação do veredito final. Assim como o faraó endurecido acabou servindo a manifestação da glória divina, também os poderes libertos, para o último ato, apenas apressam sua própria ruína. No entanto, para os habitantes da terra, o período de abertura será devastador, porque muitos confundirão a fumaça com revelação, muitos chamarão de expansão da consciência aquilo que é invasão da escuridão. Muitos saudarão como nova era aquilo que a Escritura descreve como intensificação do juízo. O espírito de Atlântida sempre trabalhou assim, oferecendo transcendência em troca de submissão, sedução em troca de discernimento, brilho em troca de verdade. Quando a fumaça subir, os que amam a luz terão de agarrar-se ainda mais firmemente à palavra. É por isso que esta história não pode ser contada apenas como curiosidade sobre o passado. Ela precisa ser ouvida como advertência para o presente. Os selos estremecem primeiro na cultura, primeiro na imaginação, primeiro no desejo. As grandes aberturas espirituais costumam ser precedidas por longas pedagogias de fascínio. O coração aprende a gostar do abismo, antes de o abismo ser aberto de modo mais pleno. Talvez este seja o grande drama da nossa era. Não apenas que o mal exista, mas que ele seja recebido como bem, celebrado como autoconhecimento, ensinado como liberdade. Isaías 5:20 adverte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quando esse ai ressoa sobre uma geração, os portões do discernimento já estão em crise, e onde o discernimento cai, a sedução floresce. Mas se a chave existe,
também existe o trono acima da chave. Se o poço pode se abrir, também há um cordeiro que reina sobre a história. O terror do Apocalipse não foi escrito para produzir fascinação mórbida, mas perseverança santa. A abertura do abismo não é convite à obsessão. É convocação à vigilância. Ainda assim, antes que essa vigilância se transforme em resistência, precisamos reconhecer como o espírito do abismo já se anuncia no tempo presente. Porque nem toda manifestação do antigo trono virá com trombetas. Algumas virão disfarçadas de tendência cultural, de espiritualidade elegante, de conhecimento alternativo, de mistério vendável. E é justamente nessa sutileza que o próximo capítulo nos encontra. Capítulo 8 – O retorno do espírito de Atlântida. Talvez o maior erro de uma geração seja imaginar que o mal só será reconhecível quando vier vestido de horror explícito. A antiga rebelião aprendeu a caminhar entre os homens com roupas refinadas. Ela sabe trocar a linguagem do inferno pela linguagem do autodespertar, sabe substituir blasfêmia por autoexpressão, ocultismo por expansão de consciência, idolatria por cura energética, rebelião por autenticidade. É assim que o espírito de Atlântida, nesta interpretação, tenta retornar. Não primeiro como pedra emergindo do mar, mas como atmosfera que seduz a alma contemporânea. Há um padrão constante na história da queda. O homem se cansa da simplicidade da verdade e passa a desejar complexidades que o façam sentir-se mais elevado. A cruz parece escândalo, o secreto parece nobre. A submissão parece infantil, a iniciação parece madura. O arrependimento parece estreito, a experiência parece ampla. Quando esse padrão se instala, o coração já começou a repetir a religião da cidade submersa. Em nossa era, esse espírito se manifesta por meio de um fascínio crescente por sabedorias perdidas, por civilizações supostamente superiores, por tecnologias espirituais antigas, por poderes ocultos ligados à água, à energia, às estrelas, às vibrações, às frequências e a tudo aquilo que promete transcendência sem santidade. Não há problema em estudar culturas antigas ou símbolos com seriedade histórica. O problema surge quando o desejo oculto do coração é encontrar nelas uma alternativa ao senhorio de Deus. Nesse ponto, a pesquisa deixa de ser busca de entendimento e se torna liturgia de substituição. Espírito de Atlântida, também trabalha pela nostalgia do impossível. Ele sussurra que houve, antes da história conhecida, uma idade de ouro cuja restauração pode libertar a humanidade das limitações impostas pela fé bíblica. Essa ideia é sedutora porque coloca a salvação atrás de nós, afogada em ruínas, e não adiante de nós, na consumação prometida por Deus. Em vez de olhar para a Nova Jerusalém, o coração é ensinado a olhar para a cidade submersa. Em vez de esperar a redenção, passa a desejar a recuperação de um poder antigo. Mas a Escritura nunca aponta o homem para trás em buscas de um paraíso secreto sob julgamento. Ela o chama para cima e para frente, para o reino que vem de Deus. Hebreus 11:10 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa é a cidade da esperança bíblica. Não a cidade perdida do abismo, mas a cidade prometida pelo Senhor. Sempre que o coração troca essa esperança por fascínio com centros ocultos de poder, ele reabre em si mesmo o mapa da rebelião antiga. Nesta narrativa,
o retorno do espírito de Atlântida também se associa a uma hostilidade específica contra a cruz. Isso faz sentido, porque a cruz destrói a lógica do trono rebelde. A cruz declara que o poder de Deus se revela na entrega, que a vitória passa pelo sacrifício, que a sabedoria divina humilha a arrogância humana. 1 Coríntios 1,18 afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O Espírito Atlante, por sua vez, ama poder sem rendição, glória sem humilhação, transcendência sem sangue, iluminação sem expiação. Por isso, ele não apenas ignora a cruz, ele a considera inferior. É justamente aí que seu veneno se torna mais reconhecível. Toda a espiritualidade que faz o homem sentir-se grandioso, mas não quebrantado, iluminado, mas não arrependido, expandido, mas não reconciliado com Deus, carrega algo do mesmo hálito que um dia soprou sobre o trono submerso. E quanto mais sofisticada essa espiritualidade se torna, mais perigosa ela é, porque deixa de parecer paganismo e passa a parecer refinamento interior. Podemos imaginar esse espírito movendo-se por conferências, livros, discursos, vídeos, comunidades, escolas de pensamento e práticas híbridas que misturam vocabulário bíblico com esoterismo, reverência vaga com autoentronização, cura com manipulação espiritual. Tudo isso parece benigno para olhos desatentos. Afinal, muita coisa vem embalada em estética de paz, compaixão e equilíbrio, mas o discernimento bíblico pergunta: onde está o senhorio de Cristo? Onde está o arrependimento? Onde está a santidade? Onde está a verdade que confronta e transforma? Se essas coisas estão ausentes, talvez o brilho seja fumaça. Esse retorno também afeta a leitura do mundo natural. Regiões oceânicas, distúrbios magnéticos, anomalias inexplicadas, histórias persistentes de desaparecimentos e zonas de perturbação despertam grande imaginação. Nem toda estranheza é necessariamente espiritual. O mundo físico possui seus próprios mistérios. Porém, nesta narrativa, tais fenômenos podem funcionar como metáforas ou até sinais periféricos de um mundo mais profundo do que a superfície admite. O ponto central não é provar cada enigma, e sim perceber a pedagogia do medo. O mar continua lembrando à humanidade que nem tudo está aberto à sua arrogância investigativa. O espírito de Atlântida quer inverter essa lição, quer transformar a advertência em convite. Quer convencer o homem de que o que foi fechado precisa ser aberto, que o que foi julgado precisa ser recuperado, que o que Deus enterrou contém, na verdade, a chave da evolução futura. Esta é talvez sua blasfema acima, chamar de progresso aquilo que o céu chamou de prisão. Mas há sempre um remanescente capaz de discernir. Há sempre aqueles que ouvem a sedução e reconhecem nela o eco da antiga serpente. Há sempre aqueles que, em vez de mergulhar em busca do trono perdido, escolhem permanecer na rocha da palavra. A questão é se esse remanescente será suficientemente desperto para resistir quando a fumaça se intensificar, porque a pressão dos últimos dias, segundo as Escrituras, não será apenas perseguição externa. Será também engano interno, atmosfera confusa, mistura, brilho mentiroso. Jesus advertiu em Mateus 24:24 que falsos cristos e falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
até os escolhidos. O cenário dos últimos tempos inclui maravilhamento enganoso, inclui fenômenos, discursos e movimentos capazes de parecer profundos e espirituais. E justamente por isso, a vigilância não pode ser superficial. O retorno do espírito de Atlântida, portanto, não é apenas uma teoria sobre ruínas submersas. É um retrato da batalha pela imaginação humana. A guerra acontece nas categorias com que lemos o mundo, no tipo de sabedoria que admiramos, no tipo de transcendência que buscamos. E essa guerra alcança seu ponto mais íntimo quando o coração é forçado a escolher entre a velha sedução do poder oculto e a velha simplicidade do Evangelho. Capítulo 9. O coração humano. A verdadeira chave é tentador imaginar o abismo como algo distante, geográfico, submerso em alguma profundidade inalcançável, onde criaturas antigas e tronos afogados aguardam sua hora. E talvez exista verdade simbólica ou mesmo espiritual nisso, mas a narrativa se torna ainda mais séria quando percebemos que a primeira fechadura não está no fundo do mar. O grande perigo nunca foi apenas a existência de um cárcere cósmico. O grande perigo é que haja, no coração humano, desejos que respondem ao chamado do cárcere. Por isso, esta interpretação afirma que a chave do abismo possui também um sentido moral e espiritual. Estes: a submissão ao pecado, o apetite por conhecimento proibido, a recusa da verdade revelada, a troca da adoração por autoglorificação. Toda vez que o ser humano consente plenamente com essas coisas, ele começa a girar, em miniatura, a chave que um dia abrirá juízos maiores. O abismo tem ecos externos, mas sua linguagem encontra a porta de entrada dentro de nós. O Éden já havia revelado esse padrão. A serpente não precisou oferecer inicialmente um reino visível, nem um trono submerso, nem segredos astronômicos. Ela ofereceu interpretação, ofereceu suspeita contra Deus. Ofereceu uma releitura da proibição divina como limitação injusta. Em Gênesis 3:5, prometeu que o homem se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a fórmula eterna da rebelião. Transformar desobediência em emancipação, pecado em expansão, ruptura em despertar. O espírito de Atlântida, nesta narrativa, opera da mesma forma. Ele não precisa arrastar imediatamente a humanidade para cultos escancarados às trevas. Basta convencê-la de que existe um nível mais alto de conhecimento reservado aos que ousam transgredir os limites. Basta sugerir que a fé simples é ingênua, que a revelação bíblica é parcial, que os mandamentos de Deus são degraus superados por consciências mais elevadas. Assim, a chave gira devagar. O selo não se rompe com explosão. Enfraquece pela erosão da reverência. É por isso que a guerra espiritual, no fundo, é guerra por amor. O homem abre aquilo que ama. O homem protege aquilo que considera precioso. Se o coração ama a verdade, ele fortalece em si a resistência ao engano. Se ama o proibido, torna-se cúmplice das trevas que diz temer. Jesus afirma em João 3,19 que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A palavra decisiva ali é amaram. O juízo não é apenas intelectual, é afetivo. A chave do abismo gira primeiro no amor errado. Talvez por isso, a cultura contemporânea invista tanto em reeducar o desejo.
O mal não precisa mais impor-se com violência crua se consegue tornar-se desejável. E ele o faz por meio de narrativas, imagens, filosofias, experiências e promessas que alimentam a imaginação até que o coração passe a sentir fome do que antes temia. Uma geração inteira pode ser ensinada a desejar Atlântida sem nunca ouvir esse nome. Esta que deseja autonomia total, espiritualidade sem Deus, poder sem santidade, sabedoria sem cruz. Nesta altura da história, torna-se impossível manter neutralidade. Ou o coração será guardado na verdade, ou se tornará cúmplice da sedução. Provérbios 4:23 ordena: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se dele procedem as fontes da vida, dele também podem proceder as brechas da ruína. O coração é nascente, e aquilo que brota dele alimenta ou resiste aos rios da queda. Mas a esperança profunda aqui. Porque se o coração pode ser a chave do abismo, também pode tornar-se o altar da redenção. Deus não deixa o homem condenado a desejar apenas o que o mata. Ele chama, convence, confronta e transforma. Ezequiel 36:26 promete um coração novo e um espírito novo. O Evangelho não é apenas perdão jurídico, é reconfiguração do centro. Ele retira do homem o amor pela treva e acende nele fome de verdade. É por isso que a obra redentora de Deus é tão frontalmente opõsta ao espírito de Atlântida, onde este deseja iniciar o homem em mistérios de poder. Cristo deseja reconciliá-lo ao Pai por meio da verdade. O drama, porém, permanece. Até que a redenção alcance plenamente a criação, cada geração terá de decidir o que fará com seus apetites. Nenhum avanço técnico salvará um coração entregue à sedução. Nenhuma sofisticação cultural protegerá um povo que celebra o que o destrói. Nenhuma inteligência coletiva impedirá a abertura de juízos se o amor coletivo se alinhar com o erro. Talvez seja isso o que torna a narrativa tão urgente. Ela nos obriga a sair da curiosidade sobre ruínas e nos empurra para o exame da alma. De que adianta discutir se há um trono sob o mar, se já permitimos que esse trono reproduza sua lógica dentro de nós? De que adianta especular sobre selos cósmicos, se rompemos diariamente, e, por desejo voluntário, os limites santos que Deus estabeleceu para a nossa vida? O abismo não é apenas profundidade distante, ele é a figura extrema daquilo que acontece quando a rebelião amadurece sem arrependimento. Ainda assim, mesmo agora a misericórdia está presente. O fato de a história continuar significa que a porta da graça ainda está aberta. O fato de o juízo final ainda não ter caído significa que Deus ainda chama homens e mulheres a sair da névoa. O fato de o abismo, ainda, em grande medida, contido significa que a paciência divina ainda sustenta o mundo. Mas a paciência não é aprovação. A demora não é esquecimento. Os selos não permanecerão para sempre intocados. Haverá um momento em que aquilo que foi escolhido no secreto se tornará estrutura visível na história. E então a humanidade perceberá que seus amores ajudaram a construir o cenário do próprio juízo. Capítulo 10. Sinais nas nações e a fumaça. Sobre o presente toda, era gosta de imaginar-se racional demais para cair em antigos enganos. Toda civilização sofisticada pensa ter superado os mitos, os terrores, as seduções primitivas.
mas a verdade mais severa é que o coração humano pouco muda em sua estrutura profunda. Mudam-se as roupas, os instrumentos, as palavras. Permanece o desejo de ascender sem submissão, de saber sem arrependimento, de dominar sem servir. E quando esse desejo encontra novas tecnologias, novas plataformas e novas linguagens, a antiga rebelião ganha alcance renovado. Nesta, Tcherama, os sinais de que os selos estremecem não se limitam a eventos espetaculares. Eles aparecem na forma como as nações respiram. Uma geração inteira pode estar à beira de grande escuridão, sem que o céu ainda tenha escurecido visivelmente. Basta que a mente coletiva se encha de fumaça, basta que o senso moral se torne nebuloso. Basta que o homem perca o gosto pela verdade e passe a chamar de opressão aquilo que o protege e de liberdade aquilo que o escraviza. Observe-se o cenário espiritual de muitos povos. De um lado, cresce o cansaço com a fé histórica, com a autoridade das Escrituras, com qualquer reivindicação objetiva de verdade. De outro, cresce a sede por experiências espirituais híbridas, por caminhos interiores moldáveis ao gosto pessoal, por misturas de símbolos, ritos e discursos que permitem ao indivíduo sentir-se conectado ao transcendente, sem jamais curvar-se ao Deus vivo. Isso não é apenas pluralismo inocente. Em muitos casos, é a institucionalização da espiritualidade sem trono divino. E esse sempre foi o sonho da cidade submersa. Ao mesmo tempo, volta à cena o encantamento por civilizações perdidas, por sabedorias antigas recuperadas, por tecnologias secretas, por mapas ocultos do poder. O submerso adquire prestígio. O interdito torna-se vendável. O mistério assume valor de mercado. A velha mentira reaparece em novas embalagens. Existe algo escondido que fará você ultrapassar os limites comuns da humanidade. E toda vez que essa promessa é acolhida sem discernimento, a fumaça sobe um pouco mais. Os sinais também aparecem na relação das nações com a autoridade. O espírito de Atlântida não suporta governo legítimo. Ele deseja autonomia soberba, seja no indivíduo, seja no coletivo. Assim, cresce a impaciência diante de qualquer voz que chame ao arrependimento, à responsabilidade, ao temor. O mundo moderno tolera quase tudo, exceto a afirmação de que Deus reina e de que o homem deve prestar contas. Essa alergia espiritual não é neutra. Ela revela a velha recusa do trono verdadeiro. Há ainda o fascínio por fenômenos, por enigmas, por distorções do natural. Regiões marítimas enigmáticas, campos magnéticos, desaparecimentos, narrativas de portais, de vibrações estranhas, de anomalias persistentes. Tudo isso, nesta interpretação, pode funcionar como linguagem periférica de um mundo em tensão, não como prova definitiva de cada teoria, mas como lembrança de que a criação ainda guarda cicatrizes de juízos antigos de conflitos futuros. O mar continua sendo mais do que cenário. Ele permanece símbolo vivo de contenção e advertência. Mas o maior sinal está menos nos oceanos e mais nas almas. Quando o mal se torna belo, o juízo aproxima-se. Quando a blasfêmia é recitada como poesia de libertação, o juízo aproxima-se. Quando a santidade é vista como atraso e a mistura espiritual é celebrada como maturidade, o juízo aproxima-se. Não porque Deus seja precipitado, mas porque a humanidade passa a alinhar-se afetivamente com aquilo
que ele já condenou. O apóstolo Paulo descreve algo semelhante em Cunza, Tessalonicenses 2, quando fala da operação, do erro, para os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Reparemos, outra vez, amor da verdade, o grande divisor dos tempos, não é apenas informação correta, mas afeição correta. Quem ama a verdade permanece sóbrio quando a fumaça tenta encantar. Quem prefere o engano encontra no próprio engano a atmosfera em que deseja viver. Esta é a tragédia do presente. Muitos não querem apenas tolerar a névoa, querem habitá-la. Preferem um mundo sem contornos fixos, onde cada um possa construir seu próprio altar, seu próprio evangelho, sua própria versão de transcendência. Mas um mundo sem contornos fixos não permanece neutro. Ele se torna terreno fértil para poderes que odeiam a distinção entre santo e profano, entre verdade e mentira, entre adoração, pés. Se os antigos selos estão ligados de algum modo à contenção da rebelião organizada, então cada cultura que glorifica a confusão trabalha contra a sua própria proteção. Não estamos dizendo que rituais humanos possam, por si sós, arrebentar o cárcere cósmico. Estamos dizendo que as nações podem preparar-se moralmente para receber aquilo que Deus permitirá como juízo. O cenário precisa ser construído. A fumaça precisa ser desejada. O engano precisa ser abraçado. E tristemente, nossa época parece ter talento especial para isso. Mas ainda há testemunho. Ainda há vozes que clamam no deserto digital, intelectual, religioso e cultural, lembrando que a luz não mudou, que a palavra não envelheceu, que a cruz não perdeu poder. Ainda há homens e mulheres que olham para a maré de confusão e se recusam a chamá-la de revelação. Ainda há remanescentes que sabem discernir entre o mistério de Deus e o glamour do abismo. A questão é por quanto tempo a humanidade continuará rejeitando esse testemunho. Porque a fumaça não sobe eternamente como advertência. Em algum momento, ela sobe como sentença. E quando a sentença vier, os que amaram a névoa descobrirão tarde demais que aquilo que chamaram de despertar era, na verdade, a aproximação do cárcere. Capítulo 11. A última investida dos tronos submerso. Chega um ponto na história em que o mal, acuado pelo calendário de Deus, acelera sua própria arrogância. A contenção prolongada não produz arrependimento nos poderes rebeldes. Produz fúria. Aquilo que foi enterrado não aprende humildade no abismo. Aprende ódio concentrado. E se um dia as portas forem abertas segundo a permissão divina, o que emergirá não será um reino restaurado em paz, mas uma última convulsão de orgulho contra o governo santo do Altíssimo. Nesta narrativa, os antigos tronos submersos não retornam para reconstruir um mundo harmonioso. Retornam para tentar reassumir domínio, para reencantar as nações com a velha sedução, para oferecer mais uma vez a liturgia do poder sem Deus. Mas agora haverá algo ainda mais grave. O tempo estará curto. E o mal, quando sabe que lhe resta pouco, torna-se intensamente destrutivo. Apocalipse 12 declara que o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A consciência do fim não o amansa, o enfurece. É possível imaginar esse período como o auge da confusão espiritual. O que antes era sussurro torna-se proclamação. O que antes era fascínio marginal torna-se projeto civilizacional. O que antes era misturas disfarçada
torna-se sistema. A fumaça do abismo encontra estruturas políticas, culturais, econômicas e religiosas prontas para convertê-la em ambiente global. O espírito de Atlântida, que sempre sonhou com um governo central da rebelião, vê então sua oportunidade derradeira de traduzir a atmosfera em ordem visível. Talvez esse seja o verdadeiro horror dos últimos dias. Não monstros fantásticos apenas, mas uma normalização tão profunda da rebelião que muitos a considerarão inevitável, até desejável. A besta de Apocalipse não conquista somente por terror, conquista também por admiração. O texto diz que toda a terra se maravilhou após ela. Eis o perigo: o mundo não apenas suportará a usurpação, em grande parte, aplaude-la-á. Esta é a maturidade final do espírito Atlante, fazer a humanidade desejar ser governada por uma força que se opõe frontalmente ao Cordeiro. No entanto, mesmo a última investida dos tronos submersos não escapará ao roteiro divino. Nada emergirá antes da hora. Nada dominará além do limite. Nada tocará os selados de Deus sem que isso também sirva aos propósitos do julgamento e da purificação. É importante dizer isso com força, porque o temor sem teologia pode produzir desespero. E a intenção desta narrativa não é glorificar o abismo, e sim exaltar a soberania que o prende e o julga. A rebelião final talvez tente reencenar sua velha mentira em escala máxima. Unidade sem verdade, espiritualidade sem santidade, poder sem cruz, glória sem Deus. Talvez ofereça sinais, maravilhas, prodígios e estruturas de pertencimento tão sedutoras que parecerão resolver as angústias humanas. Mas toda a paz oferecida pelo abismo é apenas a pausa que antecede a escravidão. Toda a iluminação que rejeita Cristo termina em noite. Toda a cidade construída contra o céu acaba com suas torres inclinadas para a própria queda. É nesse contexto que os justos precisarão de coragem extraordinária. Resistir ao mal quando ele é feio já é difícil. Resistir a ele quando parece esplêndido, inevitável e vitorioso é muito mais. Por isso o testemunho dos santos nos últimos tempos será tão precioso. Nesta interação, eles não vencerão porque entenderam todos os enigmas, nem porque decifraram cada símbolo, mas porque amaram mais o Cordeiro do que a própria vida. Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram. E serão, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a verdadeira antítese de Atlântida. Não o orgulho que deseja preservar-se e reinar, mas a fidelidade que prefere perder vidade. Tudo. Os tronos submersos podem rugir. Podem oferecer reinos, segredos, proteção, pertencimento, acesso, poder. Podem convocar a memória arquetípica da humanidade, dizendo: retornem ao centro perdido, retomem a sabedoria afogada, libertem-se das limitações impostas pelo Deus da cruz. Mas o remanescente reconhecerá essa voz. É a mesma voz do Éden, a mesma de Babel, a mesma de todos os impérios que se ergueram prometendo exaltação e terminaram cobertos de poeira ou água. Haverá dor, haverá perseguição, haverá engano, haverá, talvez, momentos em que parecerá que a fumaça venceu a luz. Mas a história